Irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu venho contar aqui a vocês um sonho que eu acabei de ter agora de manhã. E logo assim que eu acordei, eu fui pesquisar o significado de uma das palavras que o Senhor me deu no sonho. E eu entendi que eu precisava fazer esse vídeo. Então, amados, eu sonhei assim que os crentes, nós crentes, servos do Senhor, nós sabemos que nós estamos passando por um período muito difícil, de muita angústia nós estamos passando. E nesse sonho nós estávamos entristecidos por causa do que havia acontecido, né? Essa oposição da esquerda, né? Que acabou vencendo, né? Vencendo. E nós estávamos muito tristes. Eu lembro que eu estava trabalhando em um mercado e a tristeza era muita, muita. E eu me deitei num lugar assim que parecia uma mesa e comecei a olhar para o céu. Nessa hora que eu estava chorando, olhando para o céu, apareceu uma carta no céu, escrita em hebraico. E eu comecei a chorar muito. E tinha também na carta um desenho do Espírito Santo, que é a pomba, né, que representa o Espírito Santo. E aí eu não entendi nada na carta, porque estava escrito em hebraico, mas eu olhava para a carta e chorava muito. E eu peguei o celular e filmei a carta. Eu falei, eu preciso mostrar isso para o mundo, né? Como uma resposta, é uma carta de Deus para a igreja, né? E eu chorava muito, chorava, e eu entrava por dentro do mercado e trabalhando e chorando, os funcionários que eram crentes, servos do Senhor também chorando. E a gente comentava sobre os vídeos que estavam saindo, vídeos de repúdio, vídeos de pessoas que zombavam de nós enquanto parecíamos que estavam perdendo por causa da situação, né? Porque nós nos colocamos, nos posicionamos do lado da direita, do lado do que é do bem aqui na terra, né? O Senhor fala que o justo ele se inclina para a direita, mas os tolos para a esquerda, né? Então nós pegamos essa palavra para nós fizemos tudo certinho. No dia de amanhã nós não teremos a consciência pesada, né? E eu lembro que eu chorava muito, os que estavam comigo também, que eram servos do Senhor no mercado e trabalhavam junto comigo no sonho, também estava sofrendo, né? E eu falava, mas Jesus falou comigo na carta, ele fez uma carta e eu não entendi nada, mas ele fez uma carta para nós. Essa carta estava em hebraico e aí eu chorava muito, mas era um choro de consolo, não tem? Aquele choro de consolo que, ao mesmo tempo que era um sofrimento, era o Espírito Santo de Deus consolando, fortalecendo a gente. E aí eu saí com a minha família, dali passamos em frente ao outro mercado e chegamos a um lugar onde estava o Nicolas Ferreira, que é aquele rapaz que se levantou mesmo, um servo de Deus que se levantou para defender, né? E ali eu lembro que eu chegava com ele, meu esposo começava a dar uns presentes para ele. E uma das camisetas que eu dava para ele, eu e meu esposo dava para ele, era uma camiseta do Homem-Aranha. E eu falava assim, olha, você tá vendo aqui o Homem-Aranha, esse super-herói? Para mim, ele representa você, né? Você fez o que tinha de fazer, né? No sonho, aí nós falávamos do pai dele no sonho, e algum assunto sobre o pai dele, e aí eu contava para ele sobre essa carta que Deus tinha feito. Ele olhava assim, eu falei, mas gente, e nós saímos para um lugar depois disso. Eu contava para ele da carta, falava para ele do pai dele, contava para ele que os crentes, o tanto que a gente estava sofrendo, a dor que nós estávamos passando, e ele também estava muito entristecido.
E aí nós saímos para um lugar assim, tipo, era como se fosse a minha casa. Nós entrávamos, todos nós íamos para lá. E de repente apareciam umas pessoas assim, tipo uns monstros, uns gigantes vermelhos. Que cá entre nós a gente já sabe quem é. Eles eram grandes. E aí era como se eles quisessem fazer com que a gente negasse algo. E aí eles vinham e eu entrava para dentro do quarto, né? Eu tava dentro do quarto, tipo, sentada na cama assim, e com a porta aberta, né? E ficaram lá o meu esposo, minha filha, de frente com aquele monstro, sabe? Aqueles monstros, eram bem uns 4, assim, mais ou menos. E eu acredito que o Nicolas também tava. Umas pessoas estavam lá, sabe? Naquele outro cômodo. E eu dentro do quarto. E aí, eles vinham com tudo pra cima da gente, deles. E aí, eles falavam assim: nós não queremos a volta de Tel Aviv. É muito grave isso. Nós não queremos a volta de Tel Aviv. Escuta. Ali, quando eles falavam, nós não queremos a volta de Tel Aviv, eles se levantavam e matavam todos. Todos. Naquela hora, minha porta se fechava sozinha. Deus estava fechando a porta para me proteger. Mas meu Deus, minha família tá lá. E a porta se fechava sozinha. E o Espírito Santo falava assim: agora você tranca. E eu pegava a porta e fechava, trancava. A janela também eu pegava e trancava. E, irmãos, na hora que eu trancava, eles vinham com tudo para tentar me matar também. Eles empurravam a porta, mas a porta era muito resistente. Era como se ela fosse de ferro. E a janela também. E aí eu pensava: e agora? Eu vou fugir vou abrir a janela e vou fechar, ou eu vou ficar aqui dentro. Eu pensava assim: eu vou ficar aqui dentro quietinha até eles irem embora. E aí eu acordava. E aí o Espírito Santo de Deus falou assim comigo, porque eu não sabia. Pra mim, Tel Aviv era alguma coisa de filme, alguma coisa assim. E aí o Espírito Santo de Deus falou: pesquisa o que é Tel Aviv. Eu falei assim: mas deixa eu pesquisar depois. Ele: não pesquisa. Aleluia. O meu alarme tocou. Eu falei: não, agora eu vou ter que pesquisar. Eu fui, desativei o alarme e pesquisei. Irmão, Tel Aviv é a capital de Jerusalém. É a capital de Jerusalém. E ali eu pude ver que na Segunda Guerra Mundial ela foi refúgio para muitos judeus. Entenda? Quando nós batemos de frente, nós estamos querendo dizer que nós não queremos voltar para Tel Aviv. Então, nessa situação, não bata de frente. Não bata de frente. Nosso destino é Tel Aviv. Nosso destino é voltar para Jerusalém. A nossa cidade não é aqui. A nossa cidade está nos céus. A nossa cidade não está aqui. Não bata de frente. Mas, irmã Sandra, você está querendo dizer que nós temos que nos prostrar? Não. Nós não vamos nos prostrar. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostrou, nós também não vamos nos prostrar. Mas não se oponha. Não se oponha. Porque senão nós seremos mortos. Nós seremos mortos. Nosso destino é Tel Aviv. Eu quero deixar uma palavra para você lá em Tiago. Tiago 5.
capítulo 5, versículo 7 em diante. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e saródia. Sede, pois, vós também paciente, fortalecei-vos os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns aos outros, para que sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai, por exemplo, de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eles tinham paciência, vocês lembram? Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Tá? Os que sofreram são bem-aventurados. Deus tem por bem-aventurados aqueles que sofreram, que esperaram com paciência até a vinda do Senhor. Ouviste qual foi a paciência de Jó? Lembra de Jó? Jó perdeu tudo que tinha. Perdeu família, filhos, perdeu a saúde, perdeu bens, mas lembra do que Deus fez com ele após isso? Deus o restituiu em tudo. Aleluia! E viste o que o Senhor deu, que o fim que o Senhor lhe deu? Lembra o fim que Deus lhe deu a Jó? Lembra? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Aleluia. Então essa é a palavra que eu tenho para você nesta manhã. Tá? O Senhor me impulsionou a vir aqui a falar para você. Nós estamos de volta para Tel Aviv. Tá? Não queira impedir isso. Quando nós nos colocamos em contra, nós estamos impedindo a nossa volta para Tel Aviv, a nossa volta para Jerusalém. Espera com paciência até a vinda do Senhor, porque Deus te tem como bem-aventurado. Parece que está doendo, está sofrendo, está arrancando aqui dentro de nós, mas nós temos o que eles não têm. Maior é que o que está conosco do que o que está com o mundo. Deus está do nosso lado, nos fortalecendo, nos abençoando, nos consolando. Jesus vem, igreja. Jesus vem. É tempo de nós fecharmos as nossas portas e falarmos intimamente com Deus. É tempo de nós termos um íntimo com o Senhor. Só nós e Deus. Tá? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus que nos resgatou, igreja. É Deus que nos resgatou. E com ele está o domínio de toda a terra. Ele nos resgatou das trevas. E ele não perdeu o controle de nada. Nem a folha de uma árvore cai sem a permissão do Senhor. Imagina o controle da nossa vida. Tá bom? É a palavra que eu tenho para você nessa manhã. Tenha paciência. Tenha paciência. Espera no Senhor. Espera. Espera, Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. Não vamos impedir a nossa volta para Tel Aviv. É tempo de nós termos um particular com o Senhor. Tá bom? Nós fizemos tudo que nós pudemos fazer, igreja. Para vocês terem ideia, eu fiz uma vigília aqui em casa. Quanto tempo eu não fazia uma vigília só eu e Deus? Eu tranquei a porta do meu quarto, fiz uma vigília, eu e Deus. Eu busquei, eu orei o dia inteiro. Para vocês terem ideia, eu demorei a ver os resultados da urna. Eu demorei a ver. Eu fui ver, eu já estava quase na hora de eu ir para o culto, para a igreja. E eu falei, eu não vou ficar cantando e orando o dia inteiro. Eu vou fazer tudo o que eu puder fazer, eu vou fazer. Eu orei, eu cantei, eu ouvi louvores. E eu clamei, eu fui ali fora na minha casa, eu ajoelhei na terra. Eu clamei o máximo que eu pude. Mas se eu falar para você, em algum momento Deus me disse que ia dar vitória para um ou para outro, Deus não me disse. Mas Deus falava em arrebatamento e em vinda dele. Deus falava comigo sobre o íntimo dele conosco. Em momento algum, Deus se preocupou com os dois, Deus se preocupou comigo, Deus estava se preocupando com a igreja. Vocês entendem? Nós passamos por um momento de amadurecimento.
Nós precisamos passar por esse momento de amadurecimento, igreja. É um momento de perseguição, seremos perseguidos, odiados por todas as gentes, mortos. Está escrito na palavra de Deus, e a palavra de Deus ela vai se cumprir, não adianta a gente querer fugir. O que cabe a nós é ter paciência e esperar no Senhor, orando, buscando intimamente, eu e Deus, você e Deus. Nada vai acontecer conosco. A promessa do Senhor é para nós que somos servos. O ímpio, nós já sabemos o destino do ímpio. E eles vão ter que dar conta de cada vida que eles fizerem, que eles fazem com que se percam aqui na terra. Eles vão ter que dar conta. O sangue será cobrado. A promessa do Senhor é para nós. Fica firme, fica em paciência, fica com paciência, espera com paciência. Jesus está voltando, igreja. Não vamos impedir a nossa volta para Tel Aviv, a capital de Jerusalém. Fica com essa palavra, tá bom? Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus.